E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo para contar a história de uma das marcas de carro mais amadas do mundo, especialmente aqui no Brasil, a Volkswagen. E claro, vamos dar um destaque super especial para a estrela da companhia, o icônico Fusca. Então, já senta confortável, pega sua pipoca e vem com a gente. A história da Volkswagen, que em alemão significa carro do povo, começa lá na Alemanha, na década de 1930. A ideia, vinda do governo da época, era criar um carro que fosse acessível, confiável e que pudesse transportar uma família. A missão de projetar esse carro foi dada a um engenheiro genial chamado Ferdinand Porsche. Sim, esse mesmo que você está pensando. O sobrenome Porsche já era sinônimo de inovação. O desafio era enorme: criar um carro barato, que consumisse pouca gasolina, fosse fácil de consertar e robusto o suficiente para aguentar as estradas da época. O resultado: um protótipo com um design arredondado, motor traseiro refrigerado a ar e uma simplicidade mecânica que seria sua marca registrada. Nascia ali o conceito do que viria a ser o Fusca. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e a fábrica, que tinha acabado de ser construída na cidade de Wolfsburg, foi usada para produção militar. A produção em massa do carro do povo teve que esperar. Foi só depois da guerra, sob a supervisão do exército britânico, que a fábrica da Volkswagen foi reerguida das cinzas, e a produção do Fusca, que os alemães chamavam de Fer, traduzindo, besouro, finalmente começou para valer. O carrinho era tão bom e tão barato que virou um sucesso instantâneo na Alemanha pós-guerra. Ele era a ferramenta perfeita para ajudar o país a se reconstruir. E não demorou muito para que essa febre começasse a se espalhar pelo mundo. O Fusca era a prova de que um bom design e uma engenharia inteligente podiam conquistar corações em qualquer lugar. E o Brasil? A nossa história de amor com a Volkswagen começou oficialmente em 1953, quando os primeiros Fuscas chegaram aqui, ainda importados e montados em um galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Eram apenas algumas unidades, mas o suficiente para despertar a curiosidade dos brasileiros. O sucesso foi tanto que a Volkswagen decidiu construir sua própria fábrica por aqui. Em 1959, foi inaugurada a gigante planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E de lá saiu o primeiro Fusca 100% nacional. Era o início de uma era. O Fusca não era só um carro, ele se tornou parte da família brasileira. Quem aí não tem uma história com o Fusca? Aquele Fusquinha do avô, a primeira viagem para a praia, o carro que o pai usou para aprender a dirigir. Ele estava em todo lugar. Era o carro do estudante, do trabalhador, da família que estava começando. Sua mecânica simples, com aquele motorzinho barulhento e inconfundível na traseira, significava que qualquer mecânico de bairro conseguia consertar. Peças se encontrava em qualquer esquina. O Fusca era valente, enfrentava estrada de terra, subia morro, aguentava o tranco do dia a dia como nenhum outro. E o design dele, que no começo alguns achavam estranho, se tornou um ícone de simpatia. Não tinha como não sorrir ao ver um Fusca passando. Enquanto o Fusca reinava absoluto, a Volkswagen do Brasil não ficou parada. Ela começou a criar novos modelos, muitos deles exclusivos para o nosso mercado, usando a mesma plataforma confiável do Fusca. Foi assim que nasceram outros clássicos que a gente ama. Quem não se lembra da Kombi, a velha senhora, que transportou de tudo nesse país, de pão à banda de rock? E depois veio a Brasília em 1973, um projeto 100% brasileiro. Era mais espaçosa e moderna que o Fusca, com aquele design retangular, super característico dos anos 70. A Brasília era o carro certo no lugar certo, como dizia a propaganda.
e virou um sucesso de vendas. E o que dizer do SP1 e do SP2? Um dos carros mais bonitos já feitos no Brasil, um esportivo com linhas elegantes que até hoje faz a gente suspirar. Outro campeão de vendas foi o Gol, lançado em 1980. O objetivo era criar um sucessor para o Fusca. O começo foi difícil. O primeiro modelo com motor a ar não agradou muito, mas a Volkswagen foi esperta. Ouviu o público e, em 1984, lançou o Gol, com motor refrigerado a água na dianteira. Aí sim, nascia um novo líder, que dominou o mercado brasileiro por 27 anos consecutivos. Uma verdadeira lenda. Junto com o Gol vieram seus irmãos. O Void, que era o sedã da família. A Paraty, a perua perfeita para as viagens em família. E a Saveiro, a picape compacta, que virou sinônimo de robustez e trabalho. Essa família Gol marcou a vida de milhões de brasileiros entre 1980 aos anos 2000. Mas e o nosso querido Fusca? A produção dele no Brasil teve uma pausa em 1986. Foi um momento triste para muitos fãs, mas a história dele ainda não tinha acabado. Em 1993, a pedido do então presidente Itamar Franco, a Volkswagen trouxe o Fusca de volta. Era o Fusca Itamar, uma sobrevida que durou até 1996, quando o último Fusca brasileiro saiu da linha de montagem em São Bernardo do Campo, encerrando definitivamente um capítulo glorioso da nossa indústria. No mundo, o Fusca original foi produzido até 2003, no México. Ao todo, foram mais de 21 milhões de unidades fabricadas, um recorde absoluto que o coloca como um dos carros mais importantes da história do automóvel. A Volkswagen, claro, continuou a se modernizar. Lançou o Golf, que virou objeto de desejo e referência em tecnologia. O Polo, um compacto moderno e seguro. E mais recentemente entrou com tudo na era dos SUVs, com modelos como o T-Cross e o Nivus, que rapidamente caíram no gosto do brasileiro. Hoje, a Volkswagen é uma gigante global, com um portfólio enorme de carro, investindo pesado em tecnologia, sustentabilidade e carros elétricos. Mas a essência do carro do povo, aquela ideia de criar veículos confiáveis e acessíveis, ainda vive. Olhar para a história da Volkswagen é olhar para a história do Brasil e do mundo no último século. É lembrar do Fusquinha azul do vizinho, da Kombi do verdureiro, da Brasília amarela que era por estilo, do Gol Bolinha, que foi o primeiro carro de muita gente. São carros que não transportavam apenas pessoas, mas transportavam sonhos, histórias e memórias. E é por isso que a Volkswagen, especialmente o Fusca, ocupa um lugar tão especial no nosso coração. E aí, gostou de relembrar essa história incrível? Qual a sua memória mais legal com um carro da Volkswagen? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.